Tá aí, esses valores representam a dívida atual do Corinthians e o grande questionamento é: pode um clube que deve quase R$ 1 bilhão em dívidas, direitos trabalhistas, de imagem e outras contas aleatórias ir ao mercado e para firmar novos contratos com jogadores, fornecedores? Tem cabimento isso? Ou só está aumentando ainda mais a bola de neve e vai chegar a um ponto de entrar em colapso e interferir, afetar vários segmentos, várias áreas da sociedade, do mercado como um todo, não só o da bola? Pode isso? Essa questão que eu levanto é por causa da movimentação do Corinthians e concretização, sobretudo nessa última semana, depois de contratar, assinar contrato com Juliano, Renato Augusto e buscar, querendo ainda, a contratação do Roger Guedes. Para entender, essas contratações vão pesar, vão afundar ainda mais o Corinthians no fundo do poço? Aparentemente não, é o que diz a diretoria. E o argumento deles é até que aceitável, razoável, porque esses três jogadores, os dois, né? Vamos só com os que já firmaram, já estão com o contrato assinado. Juliano estava livre no mercado, rescindiu com o time turco, então estava livre. E o Renato Augusto da mesma forma, rescindiu com o clube chinês, que é o que tenta o Roger Guedes também, para se ver livre e poder assinar de forma direta, praticamente a preço-custo com o Corinthians, free. Só teria que acertar salários, bônus e o percentual destinado ao agenciador empresário de cada atleta. Então o Corinthians já sai aí, já ganha uma vantagem, não tem o ônus de ter que comprar diretamente a um clube esses jogadores. E também o levantamento, a prestação de contas feita pela diretoria do Corinthians aponta que a estimativa do Corinthians, quando se propôs a reduzir os custos, os gastos de folha salarial e tudo mais, girava em torno de 14 milhões e meio. Depois de algumas dispensas, baixou para 12 milhões. Então tem uma folguinha que dá para encaixar o salário, que é bem alto desses caras, porque são os figurões rodados com passagem Brasil internacional, então vai dar um aumento considerável na folha salarial, mas tem uma margem, tem uma gordurinha aí para queimar. Então a diretoria do Corinthians diz isso, é o que eles dizem, que está dentro do orçamento, dá para viabilizar essa questão e a contratação. Tanto fez que eles contrataram. Mas a grande questão que eu questiono, é saudável para o futebol, é saudável para a sociedade, para o comércio, para o capital, enfim, de todas as formas. Um clube devedor dessa forma, poder exercer direito de compra, exercer direito de firmar novos contratos com fornecedores? Eu acredito que deveria ter um limite, um teto de gastos. Um teto de gastos, assim como a pessoa física, as pessoas têm um limite que é feito. Se está com o nome sujo, pronto, já tem bloqueio. Ó. Não vai arrumar mais dívida sem antes sanar essa daqui. Deveria ter um regimento, um regulamento que estipulasse isso para as grandes instituições esportivas, sobretudo. Mas olha, o Corinthians não é o único que está nessa roubada, não é o privilegiado de dever dessa forma. Ele está na lista, no ranking de 20, divulgado pela ESPN, dos 20 clubes que mais devem no Brasil, o Corinthians é o terceiro. O Atlético Mineiro é o que mais deve, 1 bilhão e 200 milhões de reais, sobretudo por vindas de Hulk, Nátio Fernandes, vindo do River Plate, outras contratações, Dodô, Johan, compra junto ao Palmeiras de 50%, um elenco recheado do Atlético Mineiro. Foi realmente ao mercado desde a última temporada, junto com o Sampaoli também, quando trouxe um técnico rodado, com um nome, e também que custa bastante, custa a folha salarial do clube, e no ano passado ficou no quase, montou um time que seria para ser para brigar pelo título, mas ficou no quase. Disparou, mas depois foi caindo pelas tabelas. Esse ano tá brigando nas cabeças, mas não vamos saber até quando, né? Porque o Campeonato Brasileiro é de longa duração ainda, tem muitos jogos ainda pela frente, mais de 20 jogos pela frente, muito mais.
Depois, em segundo, o Cruzeiro, com um déficit de 962 milhões de reais, desmandos da presidência, todos aqueles escândalos que foram divulgados, que vazaram na mídia. O Botafogo é o quarto que mais deve, 946 milhões de reais. O Internacional, 882 milhões de reais. Vasco, 830 milhões de reais. Depois o Flamengo com 680 milhões de reais. Depois vem Fluminense, 649, São Paulo, 575, Palmeiras, o meu Palmeiras, 565 milhões de reais, e vai descendo, ainda tem a lista com Santos, Grêmio, Coritiba, Bahia, Atlético Paranaense, o Bragantino, clube de empresários, devendo 144 milhões, Goiás, Fortaleza, Atlético do Goiás, e o Ceará é o time que menos deve, 26 milhões. Então o Corinthians não é um clube que detém esse privilégio dessa dívida. Não, eu estou levantando essa questão em razão desses outros clubes, desse ranking que a gente viu, clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Botafogo, muitos clubes com dívidas milionárias. Não deveria ser estipulado um teto para esses clubes? Pô, se você está devendo se você tem essa dívida, não vai partir para novos vínculos, entendeu? Eu acredito que deveria ter essa regulação. Como é possível um clube que deve tanto e categorias de base, Corinthians também deve, não paga os garotos da base, do juvenil, tantas notícias que a gente vê, acompanha por aí, que áreas do futebol interno do clube, de cada respectivo clube, que vão ficando à margem, escanteadas literalmente, vão ficando de lado e outras preferências. Então aí os caras vão no mercado, aí quer pagar de bonitão, compra um jogador, beleza. Seria possível só se o cara vendesse aí tá com a grana na mão de uma venda, aí parte para outra, para se equivaler, entendeu? Mais ou menos isso que o Corinthians argumentou. Tinha um saldo ali, uma gordurinha na folha salarial, então a gente pegou os caras a custo zero, no free, só fizemos o acerto salarial e pronto. Pertencem, fazem parte agora os direitos econômicos desses dois atletas, Juliano e Renato Augusto, é do Corinthians. Então, os caras veteranos, acima de 30 anos, se a questão dessa contratação será benéfica ou não, isso o tempo que irá dizer. Se aumentará o rombo e essa crise financeira do Corinthians, isso o tempo que irá dizer. Fica aí a problematização para a gente refletir acerca disso. Deveria haver uma regulamentação desses clubes que devem tanto, de ainda poder firmar com tanta liberdade, com tanta imponência, novos contratos, novos vínculos com atletas, fornecedores. Tá aí o meu questionamento. Usei o Corinthians só como exemplo, porque foi o mais recente que está se movimentando no mercado, está se mostrando assim, imponente, com austeridade financeira, como o próprio diretor diz. Então, usei para exemplificar, mas não diz respeito só ao Corinthians, e sim, como eu trouxe aí a listagem, você acompanha na legenda, os valores exatos, a dívida atual de cada clube, dos 20 clubes, tá bom?